Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova de História do vestibular 2022 da PUC Campinas que foi realizada ontem, tá? O link para a prova tá aqui na descrição do vídeo, como sempre, e vamos direto para a prova que começa ali na questão 37, né? Que é o bloco de questões de História e Geografia, mas começa ali com uma questão sobre a democracia ateniense, conteúdo bem clássico de História. Considera as seguintes proposições acerca da democracia ateniense. 1. Eram excluídos da possibilidade de exercer cargos representativos as mulheres, os estrangeiros e os homens livres sem propriedades, enquanto os demais poderiam participar das instituições democráticas. Pessoal, aqui já tem dois erros. Primeiro, os homens livres sem propriedades não eram privados da cidadania. Outro detalhe que chama atenção é o seguinte: cargos representativos. A gente tem que lembrar que a democracia ateniense era uma democracia de exercício direto do cidadão, não tinha cargo representativo, você não era eleito para a Assembleia. Então isso já torna a primeira afirmativa errada. 2. Dentre os princípios que orientavam a democracia ateniense estava a isonomia, segundo a qual todos eram iguais perante a lei, mas apenas alguns tinham direito de governar. Grande problema. Você não pode dizer que todos eram iguais diante da lei numa sociedade que tinha escravos. Então, a isonomia era uma igualdade de direito entre os cidadãos atenienses, mas não entre todos os habitantes da cidade. Então, a afirmação 2 também é errada. 3. Formaram um importante marco na história da democracia ateniense as reformas propostas por Solon como o fim da escravidão por dívida. Correto, Solon é um dos grandes reformadores da lei ateniense. E a quarta, o ostracismo que implicava no banimento definitivo de Atenas era uma punição aplicada àqueles cidadãos que atentassem contra a democracia. O ostracismo era você ser expulso da cidade. Então, a alternativa correta era a D. Só um detalhe, tá? Você podia excluir, né, pela questão de alternativa A, B, e E pressupõem que a primeira está correta, né? E a C também pressupõe que a 2 está correta. Você teria que lembrar que era uma sociedade desigual e que não era uma democracia do tipo representativa, tá? Então, essa foi a primeira questão. Na sequência, temos uma questão aqui que fala de feudalismo. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. A sociedade feudal medieval sob o feudalismo era marcada. Alternativa A, pela mobilidade social, apesar dos estamentos, visto que conquistas militares e atuação nas cruzadas conferiam frequentemente título de nobreza a plebeus. Não, pessoal, era uma sociedade estamental. O que é isso? O seu lugar social é definido pelo seu nascimento, não tem mobilidade na sociedade feudal, então não pode ser, tá? O item A. B, forte presença da religiosidade, igreja, mentalidade medieval, ok, e dos contratos de obediência e fidelidade nas relações de poder, como se verifica na cerimônia de vassalagem. Clássico de feudalismo, né? As relações de dependência e obediência, juramento de fidelidade por toda a vida, compõem ali a vassalagem. C. Trabalho servil dos camponeses que substituía a mão de obra escrava quando a escravidão foi erradicada após o declínio do Império Romano. O problema está aqui. A escravidão não foi abolida ao término do Império Romano. Se você lembrar da crise do Império Romano, você vai lembrar que, à medida que o escravismo entrou em decadência, ele foi substituído pelo colonato, que é uma forma romana de servidão. Então, por isso que o item C também não pode ser correto. Pelo controle do ensino e da produção de conhecimento pela Igreja Católica, até aí ok, responsável pela expansão e universalização da alfabetização em latim e pela administração das universidades. O problema é aqui. A gente tem que lembrar que a Idade Média é um período de baixíssimo letramento da população, né? E que o latim vai cair em desuso como língua, né, cotidiana da Europa. Então, item D errado. Descentralização do poder em relação com os senhores feudais, ok, uma vez que figura como os papas e os monarcas passaram a ter cargos puramente simbólicos diante do poder local exercido pelos senhores. Isso até vale para o rei, mas não para o papa, porque a Igreja Católica
perdurava como uma instituição altamente centralizada e hierarquizada. Então, na 38, a alternativa correta é a alternativa B. Tá? Seguindo aqui para a 39, a expansão das rotas marítimo-comerciais foi uma forte motivação para as potências europeias investirem em navegação, uma vez que a. O tráfico de embarcações no mar Mediterrâneo estava saturado e era controlado por mercadores italianos, levando países ibéricos a buscarem alternativas que permitissem ampliar seu potencial mercantil. Bom, Portugal e Espanha vão encabeçar esse processo, de fato tentando ampliar sua possibilidade econômica. O Mediterrâneo era saturado já, porque era controlado pelos italianos, que faziam aquela rota entre o Império Bizantino e a Península Itálica. Então pode ser a alternativa A. Mas vamos ver as outras. Comércio de especiarias altamente rentável, era monopólio árabe realizado entre os países do Oriente Médio por meio de caravanas terrestres. Daí tudo bem, entre os países do Oriente sim, né? Porque vinham rotas lá da Índia até o Império Bizantino. Sendo interessante aos europeus iniciarem rotas rápidas e seguras pelo mar. Opa. Não eram rotas rápidas, né? O périplo africano demandou quase um século de desenvolvimento marítimo e eram muito perigosas essas viagens, muitos naufrágios. Então, errado aqui. C. A aquisição de metais preciosos na lógica do metalismo havia se tornado fundamental para o enriquecimento dos países europeus, então governados por suas burguesias mercantis após o fim do feudalismo. Incorreto, é a era do absolutismo. A busca de novas terras significava a possibilidade de obtenção de mão de obra barata, matéria-prima e ampliação de mercado para os países ibéricos, que já experimentavam os primórdios da Revolução Industrial. Só que aqui eles estão misturando conceitos da expansão marítima comercial da Idade Moderna com o imperialismo do século XIX. Isso está errado, os países ibéricos não eram industrializados e eles não viam suas colônias como mercados consumidores, né? A pirataria inglesa vinha se expandindo e prejudicando intensamente o comércio europeu, impulsionado pela busca de caminhos alternativos que levassem ao Oriente, fonte dos produtos mais cobiçados daquele momento. Só que a pirataria inglesa ela só se desenvolve posteriormente às grandes navegações, tá? Como forma dos ingleses entrarem, de alguma forma, né, nesse comércio e prejudicando os espanhóis e portugueses. Então, é a alternativa A, tá? E aqui na sequência temos uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Sobre as duas guerras mundiais, na verdade, mas vai falar o seguinte: a conexão entre as duas guerras mundiais é perceptível no legado da primeira. Foi parte deste legado, ou seja, algo que nós tivemos como consequência da Primeira Guerra Mundial. A. Tribunal de Nuremberg, responsável pelo julgamento dos crimes de guerra cometidos na Alemanha, considerada a principal culpada do conflito. Só que o Tribunal de Nuremberg julgou o nazismo, então ele é pós-segunda e não pós-primeira. Está errado. A Constituição dos Aliados pelos mesmos países que formaram a Tríplice Entente e foram vitoriosos contra os impérios centrais. Bom, aqui é um problema, porque aliados é o nome que a gente dá à junção de ingleses, franceses, soviéticos e americanos na Segunda Guerra Mundial. Embora sejam os mesmos países que participaram da Entente, também é meio questionável se eles foram vitoriosos, né? Porque a Primeira Guerra Mundial termina num armistício, é uma coisa um pouco estranha. Tratado de Versalhes, que impôs o pagamento de indenizações pela Alemanha aos países vencedores e implicou perdas de seu território, além de outras restrições. Aí sim, né, quando a gente fala de heranças da Primeira Guerra Mundial, a principal é o Tratado de Versalhes, que serve inclusive de causa para a Segunda Guerra Mundial. Conferência de Berlim, que instituiu a divisão do continente africano pelas potências europeias vitoriosas, favorecendo especialmente Inglaterra e França e causando novos conflitos na corrida imperialista. Só que a Conferência de Berlim é causa da Primeira Guerra Mundial e não herança dela. Ela é realizada no século XIX, né, a partilha da África. Conferência de Paz em Paris, que fundou a Liga das Nações, entidade precursora da ONU. Sim, a ONU é depois da Segunda, a Liga das Nações depois da Primeira. Que, no entanto, não aceitou a Alemanha e a Itália
causando muito ressentimento nacional nesses países. Não, mas Itália e Alemanha são aceitas, mas não é isso que causa a Segunda Guerra Mundial. Então aqui na 40 é a alternativa C. A questão 41 vai falar de sistema eleitoral brasileiro. Vamos aqui, ó. A respeito do voto de cabresto, que é aquele típico do coronelismo, e o voto censitário, que é o por renda, na história do Brasil, ambos coexistiram durante a Primeira República, até a Constituição de 34, que instituiu o voto secreto, inclusive o feminino. Só que aí é que está o problema, eles não coexistiram. O voto de cabresto é típico da República Velha e o voto censitário é do período imperial. Então está errado. E é por isso que a alternativa correta é a alternativa B, que fala exatamente isso. Foi marcante da história da Primeira República e o voto de cabresto foi oficialmente abolido pela Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. Tá? C. Ambos estiveram intrinsecamente relacionados ao coronelismo e foram largamente praticados ao longo do século XX, principalmente nos povoados rurais submetidos ao mandonismo local. O voto de cabresto está associado ao coronelismo, não ao censitário, e não houve voto censitário no Brasil durante o século XX, por isso que a C está errado. Voto de cabresto foi praticado durante a República da Espada, quando os eleitores eram obrigados a expor seu voto e a se identificar de forma escrita, em substituição ao voto censitário eliminado na primeira Constituição da República. Até parece que está certo, mas temos um problema. A República da Espada, que é o período do Deodoro da Fonseca e depois do seu vice Floriano Peixoto, é um período onde não houve eleições, porque eles foram eleitos pelo Congresso Nacional, então não dá para dizer que teve voto de cabresto na República da Espada. Começa a ter voto de cabresto na República Oligárquica, que é o período aí marcado pelo coronelismo e que sucede, né, a República da Espada, né, começa em 1894. E ambos caíram em desuso durante o Estado Novo, período em que houve eleições indiretas via parlamento para todos os cargos públicos, conforme determinava a Constituição de 37. Não, já não existia voto censitário e quando vem o Estado Novo, não haviam eleições para todos os cargos, porque era a ditadura do Vargas, então não haviam eleições, né? Muito menos para presidente, por exemplo. Então aqui na 41 é a alternativa B, tá? E aí, dando sequência, a gente tem aqui a questão 42, que tem um texto, né, e pede para você ler ele para duas questões. Ó, a 43 é de geografia, então nós vamos fazer só a 42. Nos países de formação colonial, a dimensão espacial adquire considerável potência na explicação de suas dinâmicas históricas, pois a colonização é em si um processo de relação entre a sociedade e o espaço. A colonização envolve uma sociedade que se expande e os espaços onde se realiza tal expansão, implicando a apropriação da terra e submissão das populações autóctones defrontadas. Então, aquele básico a gente está falando da ocupação do território, né? E como que isso se dá à custa da perda de terra pelos indígenas. No início da colonização do território brasileiro, a coroa portuguesa implementou o sistema de capitanias hereditárias, que dividiu a faixa litorânea em lotes proporcionais às posses dos nobres que, como donatários, se dispuseram a cultivá-los e habitá-los por meio da ação dos missionários jesuítas, uma vez que os indígenas ofereciam resistência à ocupação de suas terras. O problema é que a chegada dos jesuítas ao Brasil é posterior, tá? Só vai acontecer já com o governo geral. Então, não era uma relação entre donatários e jesuítas para prover ocupação da terra, inclusive ocupação do território brasileiro. No período das capitanias hereditárias é muito baixa. Tá? O Brasil é uma terra muito pouco povoada, né, no período colonial. Facilitou a administração pelo governo geral em exercício do vasto território a ser colonizado, uma vez que cada donatário era incumbido de zelar pelo cumprimento da lei, introduzir lavouras de cana e arregimentar mão de obra local. O problema é que o governo geral ele só é instituído depois. E aqui dá a entender que ele é instituído até antes do sistema de capitanias hereditárias. Está inversa essa ordem. C.
Fracassou do ponto de vista econômico e administrativo, uma vez que os donatários permaneceram em Portugal e foram escassas as tentativas de povoamento, obrigando Portugal a dividir o território em 2 vice-reinos, um ao norte e outro ao sul. Então, mas Portugal nunca dividiu o Brasil em 2 vice-reinos. Quem fragmentou seu domínio colonial em vários vice-reinos foi a Espanha, mas Portugal tratou depois o Brasil como um único governo geral. Né? Então, quer dizer, você tem um único governo geral, ficou um barulho, né? Um único governo geral. Adaptou um modelo já vigente em outras colônias portuguesas, acompanhado da distribuição de sesmarias pelos donatários, que também tinham o direito de cobrar tributos e utilizar a mão de obra indígena. Isso aqui sim, né? Os portugueses já usavam um sistema de capitanias, por exemplo, na Ilha da Madeira, em Açores, tá? Nas colônias do Atlântico. Foi idealizado pelo Conselho Ultramarino a fim de acelerar a exploração econômica e povoamento por meio edificação de vilas e adoção de modelo de plantation para viabilizar a exportação canavieira. Por meio da, né? Que tá faltando tá faltando uma palavra aqui. Mas tudo bem, mas não era esse o princípio e o Conselho Ultramarino também é cronologicamente posterior, tá? Então aqui na 42 era a alternativa D. E aí, galera, a gente passa a 43, que é de geografia, e chega na última questão da parte de história, que é a questão de número 44, que também tem um texto que vai ser usado por uma questão de geografia, né? A revolução digital nos obriga a reinventar os espaços públicos, os bairros e as cidades. Com a nova realidade, o lugar já não é mais um imperativo, basta que o local esteja eletronicamente interconectado. O lugar de trabalho, por exemplo, pode ser a residência, isto é, pode voltar a ser a casa como já aconteceu no passado, antes da Revolução Industrial. Olha que interessante, né? Ele está chamando atenção para o seguinte, antes da Revolução Industrial, antes da fábrica, o sistema de produção, por exemplo, de manufatura se dava na oficina doméstica. E aí a questão é justamente sobre a manufatura. O trabalho nas manufaturas inglesas antes da Revolução Industrial era caracterizado: a. Pelo conhecimento por parte dos trabalhadores das etapas necessárias e processos necessários à finalização do produto manufaturado, cuja comercialização se dava sem intermediários. Opa, mas não. Na manufatura, os trabalhadores eles são contratados por alguém, eles prestam serviços realizando etapas da produção, porém não necessariamente em um mesmo lugar. Pode ser uma oficina doméstica. Então, por exemplo, cada oficina realiza uma parte da produção e o produto se desloca para a próxima oficina. Agora, quem comercializa esse produto finalizado é aquele contratante dessa mão de obra. Então, é por isso que não pode ser o A. B. Divisão de tarefas. Uma vez que o produto era fabricado em série, porém com o uso de poucos equipamentos, predominando o modo artesanal ou semi-artesanal. Talvez o que tenha chamado atenção aqui, causado estranhamento, é a produção em série. Mas se você pensar que cada oficina tem que realizar uma etapa e que essa etapa é fundamental para a próxima etapa produtiva, é em série e há divisão de tarefas. Por isso que a alternativa correta é a B. Mas vamos ver as outras. Pela ausência de cargos e ganhos diferenciados, na medida que a produção se realizava do âmbito familiar e inexistia hierarquização de funções. Mas existia sim, existiam as funções que eram consideradas mais complexas, logo remuneradas de forma diferente. Controle do tempo por parte do trabalhador, pois o ritmo e as regras adotadas democraticamente nessas unidades de produção atendiam às necessidades do grupo. Só que as regras não são democráticas, né? Elas são impostas por quem contrata essa mão de obra. Emprego paulatino de maquinário cada vez mais sofisticado, que demandava a especialização técnica e a transferência das manufaturas para as cidades. Mas maquinário cada vez mais elaborado já é a transição para a indústria. Então aqui a questão 44 era a alternativa B, tá? E as demais aqui eram questões de geografia, pessoal. Então a gente encerra aqui na 44 a resolução da prova de história.
Eu vou deixar aqui do lado o link para a prova de medicina e prova geral da PUC, tá? Além de um link para outros vestibulares e também o link para você se inscrever aqui se você quiser ver outros vídeos e ser avisado de novidades, beleza? Fora isso, pessoal, espero que vocês tenham ido bem na prova. Um abraço e até mais.